refletindo na palavra do Senhor, que está lá em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Hebreus 3, 7. Diz assim: advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participante de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ou vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Ô palavra, amados. Ô palavra difícil. Para pensar. Por causa da incredulidade, uma geração inteira pereceu no deserto. Uma geração inteira. Olha o perigo de se endurecer o coração, de permitir que a incredulidade tome conta da minha e da sua alma. Olha o perigo de eu e você não crermos no Senhor como nós críamos lá no começo, quando nós aceitamos ao Senhor na nossa vida. E o que eu quero ministrar, o que eu quero hoje meditar com os amados, com os amigos na palavra de hoje é: quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Paulo frisou isso 3 vezes. Isso é muito sério. Paulo nos adverte aqui mais uma vez nesse texto, amados: cuidado com a desobediência, cuidado com a rebelião, porque foi isso que aconteceu com Israel lá no deserto. Por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa da rebelião, aquele povo se perdeu. Essa é uma estratégia, amados, que o nosso inimigo, que o inimigo das nossas almas, ele luta todos os dias. Qual é, irmã Leila? Endurecer o nosso coração, nos afastar da presença do Pai, nos fazer duvidar, questionar o agir de Deus nas nossas vidas e nos fazer nos rebelar contra Ele. Essa palavra de Paulo, ela nos revela esse plano maligno, esse plano hediondo, esse plano terrível do inimigo contra as nossas vidas, que ele vai pouco a pouco minando as nossas reservas, minando a nossa fé e nos levando para um abismo de escuridão sem fim, para uma perdição sem fim. Foi isso que aconteceu lá com os israelitas. E sabe qual é um dos maiores perigos dessa trama diabólica, dessa trama do maligno? Você sabe qual é um dos maiores perigos dessa estratégia dele, amados? É que isso não acontece da noite para o dia.
É fazer com que eu e você vamos passando os dias, vem a adversidade, vem a luta, vem os momentos difíceis na nossa vida, mas a gente tá ali dizendo, olha, ai, eu não vou me afastar, ai, eu não vou me rebelar, ai, eu não vou pecar, porque eu sou forte, porque isso não vai acontecer comigo. E muitos caem exatamente por isso, por esta autoconfiança. Foi isso que Paulo falou lá no texto que nós lemos, foi isso que Mateus falou lá no texto que nós lemos, que nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. É na nossa fraqueza que ele nos torna forte, mas nós precisamos depender dele. E o que o inimigo faz? Ele vai minando a nossa força, ele vai minando a nossa fé, ele vai fazendo com que a gente ache que não vai acontecer conosco. Você já ouviu alguém falar, você viu o que aconteceu? Comigo isso não acontece. Ai, você viu o que aconteceu com fulano? Ai, isso nunca vai acontecer na minha vida. Nós somos humanos, falhos. Pode acontecer sim. E isso é a estratégia dele. Veja bem, amados, que Paulo aqui está nos dando a advertência. A advertência do Espírito Santo é para quem conhece a palavra, é para quem está se alimentando dela, é para o povo de Deus que Paulo está falando aqui. Olha, é para você que está ouvindo a palavra. Então, a palavra, você está ouvindo a palavra, então você precisa entender que a palavra, ela precisa ser ministrada no teu coração e que você precisa reconhecer quando as coisas estiverem difíceis. Ele falou isso lá na época dele e ele está falando hoje. Muitos filhos hoje estão endurecendo o coração, deixando de ouvir e crer na palavra, deixando a descrença, deixando a incredulidade, que a incredulidade impeça de enxergar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Pior, amados, é que eles estão deixando o coração endurecer, ficando insensíveis, perdendo o discernimento espiritual e não sentem mais nem remorso quando pecam. É isso que o endurecimento do coração vai fazendo. Vai nos tornando insensíveis à voz do Espírito, vai nos tornando insensíveis à correção do Pai, e vai chegando um momento que o pecado já não agrava mais, não tem mais nem remorso por pecar, faz simplesmente, isso não tem nada a ver. Você tem visto isso hoje em dia? A gente hoje vê tanta coisa na rede social, tanta coisa que a gente assiste de pessoas que antes tinham um princípio, um valor e hoje já não pensa mais da mesma forma. Isso não tem nada a ver, a gente tem que olhar de outras formas. O pecado vai corroendo, vai corrompendo a ponto de não haver mais remorso nem arrependimento. Na tradução que nós lemos, a palavra endurecer, ela significa poroses, que é um termo que descreve o estado de petrificação. Olha que coisa terrível. Era o termo que os médicos usavam para descrever uma calosidade que se formava no osso quando ele se quebrava e esse osso se recompunha ali sozinho. E eles falam que essa calosidade que se forma em cima dessa quebradura, ela é mais forte do que o próprio osso. Olha com o que é comparado o endurecer de coração. É como se o seu coração, o meu coração, se transformasse numa pedra resistente, maior do que o osso que você tinha antes. Ou seja, quando eu vou perdendo, quando eu vou endurecendo o meu coração, vai ficando mais e mais e mais difícil do Espírito Santo ter acesso a ele. O perigo, amados, é que isso acontece, essa condição do coração se endurecer, ela não acontece da noite pro dia. Pronto, endureci meu coração hoje, acabou. Não é assim, é um processo, é um endurecimento que vai acontecendo dia após dia, não é da noite para o dia. O perigo é exatamente por isso, porque acontece hoje, acontece amanhã, é dia após dia, é mês após mês, é ano após ano. E Paulo ele vai nos contar aqui a história do exemplo dos israelitas que foram permitindo o endurecer do coração no deserto, quando eles estavam passando pelo deserto e eles murmuravam contra Deus, e eles se rebelavam, e eles reclamavam de Deus, eles duvidavam das coisas que Deus tinha prometido, que Deus tinha usado Moisés para falar. E o que eles fazem?
Eles duvidam, mesmo vendo tantos milagres. É isso que o Senhor fala. Olha, eu passei 40 anos fazendo milagre com esse povo. E mesmo assim o coração deles ficou obstinado. E o que eu quero abrir um parêntese aqui para a gente entender, amados, que ver, presenciar ou viver milagres não me faz permanecer na presença do Senhor. O que me faz permanecer na presença do Senhor é a obediência, é a fé de que tudo que eu estou enfrentando, que tudo que está acontecendo coopera para o meu bem, tem um propósito do Senhor nisso. É isso que me faz permanecer na presença. Aquele povo viu coisas miraculosas que nenhum de nós vimos hoje. E mesmo assim aquele povo permitiu que o coração se transformasse em pedra. E se rebelaram contra o Senhor. Os israelitas, Paulo está usando o exemplo deles aqui para nós naquela época que ele estava falando com aquele povo e para nós hoje, para que eu e você entenda o perigo de permitir que o engano, que o pecado endureça o nosso coração. Os israelitas, eles não acreditavam mais que Deus faria o que ele prometeu, mesmo ele continuando fazendo milagres. Eles se rebelaram contra o Criador. Olha o perigo da incredulidade, amados. Um outro dia o pastor falou que nós pecamos contra o Espírito Santo quando nós não cremos na obra dele. E foi isso que aconteceu, eles não creram, foi isso que Israel fez. Eles se recusaram a realizar a tarefa que Deus tinha entregado para eles. Qual era? Tomar posse da terra prometida. Olha que interessante. Tomar posse da terra prometida. Quando você toma posse, não é algo que já é seu? Quando você vai tomar posse de algo, não é porque aquilo já é seu? E é isso que Deus fala, que ele já te entregue na mão deles, por medo, por dúvida, por incredulidades. Eles recusaram a entrar na guerra e conquistar e tomar posse. Veja que o Senhor já tinha dado aquele lugar para eles, o Senhor já te entregue na mão deles, mas eles se recusaram a acreditar que aquilo era verdade. O Senhor já tinha entregue. E qual foi o resultado, amados? Que resultado terrível. Por causa da incredulidade, quando aqueles espias chegam ali, Josué e Caleb estão ali no meio, e são 12 espias, e 10 deles começam a enxergaram mais os problemas, as adversidades, as dificuldades, do que as bênçãos, do que a palavra que o Senhor já tinha liberado. E eles acreditaram mais nisso e eles contaminaram a mente, o pensamento daquelas pessoas com esse pensamento, gerando incredulidade no coração daquele povo, fazendo com que aquele povo se rebelasse e dissesse: não, isso não é verdade, não vai acontecer. E por causa disso perderam a herança, perderam Canaã. Morreu uma geração inteira no deserto. Que perigo quando eu e você não cremos naquilo que o Senhor tem falado. Nós permitimos que nós venhamos morrer aos poucos. Percebe, amados? Canaã já era uma herança conquistada, já era uma herança, mas Israel tinha que entrar lá e lutar para conquistar. Você percebe que Deus nos dá a promessa, mas nós precisamos entender que não vai cair do céu, não, que eu e você temos que lutar, que não temos que guerrear. Mateus 11:12 diz assim: o reino dos céus é tomado à força, ou por esforço, como diz outra tradução. Tem trabalho, amados. Jesus pagou o preço de sangue, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é simplesmente eu vou sentar e esperar tudo acontecer e cair do céu, não. Eu e você temos a nossa parte, quer permanecer fiel, quer permanecer confiando no Senhor, quer permanecer obediente, quer não murmurar, que é confiar que tudo coopera para o meu bem, mesmo que esteja mal, vai cooperar para o meu bem. Eu vejo aqui que o maior dos perigos nesses dias tão maus que nós estamos vivendo, amados, não endureça o seu coração. Paulo está mostrando aqui, ó, não permita que por causa das adversidades o seu coração se endureça.
Veja que a palavra no versículo do 7 a 11, Deus nos adverte, ó, não sejam como os israelitas, que durante a provação no deserto me tentaram e me puseram à prova. E mesmo eles vendo tantos milagres, por isso eles não vão entrar no meu descanso. Olha que coisa séria. Deus fala, não vai entrar no meu descanso. Não vai receber a promessa, não vai entrar na bênção. Por quê? Porque me tentaram me colocar à prova e tiveram incredulidade. O que ele está dizendo, olha, não faça assim. Tá difícil, tá sendo provado, tá no deserto, não murmure, não me tente, não se rebele contra mim, pois a prova acaba, a adversidade também, o deserto passa, mas se você permanecer fiel a mim, vai dar tudo certo. Se você murmurar, for incrédulo, tiver um coração perverso, você não vai entrar no meu descanso. É muito sério. O que aconteceu com Israel, amados? Passo a passo o coração deles foi ficando endurecido. Dia após dia o coração daquele povo foi ficando endurecido. Eles foram caminhando para destruição. Israel recebeu de Moisés palavras e promessas da aliança. E recebeu uma herança que se baseava na obediência a Deus. Veja que a base é a obediência. E lembre-se, eles perderam uma herança espiritual por causa da descrença, da dureza, da incredulidade no seu coração. Paulo está fazendo o quê? Nos advertindo aqui, dizendo, cuidado, vocês também podem perder a herança. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 12, Paulo fala, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ele estava fazendo o quê? Exortando os irmãos a sondar, a olhar para dentro de si mesmo, para dentro dos seus corações e ver se eles não estavam agindo com corações perversos. Ele estava falando assim, avaliem seus corações e veja se não tem incredulidade, se não tem descrença dentro deles. E pelo pecado da descrença e da incredulidade, o nosso coração só vai se endurecendo e se afastando de Deus. Cuidado. Avalie seu coração. Como tem pensado o seu coração? Como tem agido o seu coração? Tem 5 coisas que acontecem, amados, quando o nosso coração endurece. Primeiro, nós ficamos longe de Deus. A primeira coisa que faz é nos afastar da presença do Senhor. Segundo, nós somos impedidos de ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque nós nos tornamos insensíveis à voz do Espírito. Terceiro, nós nos tornamos insensíveis. Quarto, vivemos em desobediência. Quinto, nos recusamos a nos arrepender. Não tem mais remorso, não tem mais motivo para arrepender. Olha o perigo disso, amados. E a partir do versículo 14, Paulo vai nos ensinar que nós devemos cuidar para não endurecer o nosso coração e não ter um coração perverso, mas também que nós devemos encorajar uns aos outros, que nós devemos buscar nesse dia de hoje, durante esse tempo que se chama hoje, para que de modo nenhum de nós sejamos enganados pelo pecado, ou seja, é hoje. É todo dia. Ele fala assim, todos os dias encorajem uns aos outros. É todos os dias, amados, que nós precisamos uns estar cuidando dos outros. É todos os dias que nós precisamos estar encorajando um ao outro para que nos dias difíceis que nós nos enfrentamos, nós possamos fortalecer um ao outro, nós possamos ajudar um ao outro, nós possamos ajudar o outro a perseverar, encorajar, mostrar uns aos outros que nós temos o amor do Pai, que nós somos um corpo e que a dor do outro dói em mim e vice-versa. No versículo 14, ele vai falar bem assim, ó. Nós só passamos a ser participantes de Cristo quando de fato nós nos apegamos até o fim àquela confiança que nós tivemos desde o princípio.